conquistas, histórias, momentos decisivos. O esporte nacional num perfil surpreendente de seus grandes representantes. O maior adversário da gente é nós vencermos a nós mesmos, né? Eu achei que aquele domingo era nosso. O próprio Rio de Janeiro, quando o Flamengo ganha, tem um colorido diferente, né? Espaço Aberto, com Galvão Bueno. Toda terça, 9h30 da noite. Start, num depoimento exclusivo, o sucesso e a trajetória de Nelson Freire, pianista que há mais de 2 décadas não dá entrevista para a televisão. As esculturas costuradas da premiada artista plástica Eliane Duarte. O talento de Eduardo Duzec. Eu quero você, minha vida inteira. Start, nesta terça, 11 da noite. Um executivo milionário abandona tudo para caçar extraterrestres. Um dia acordou e o ET estava ao pé da cama dele. Os gerentes de banco embarcam no comboio do medo para escapar do ataque dos assaltantes em São Paulo. Trabalhar hoje em uma agência bancária é uma profissão de risco. Um aventureiro enfrenta o inferno na neve para fincar a bandeira do Brasil no Polo Norte. Quem é o brasileiro que convenceu o Vaticano a beatificar uma alemã? O Fantástico denuncia a indústria da enganação, gente que promete curas milagrosas. Isso é picaretagem. Nossos repórteres estão no país onde ninguém pode comer carne nem beber leite. Quase toda a gente come peixe. As pessoas têm medo. Mr. M revela o que se esconde por trás do truque da cama fatal. É bola na rede na grande festa dos campeões. Corinthians é campeão paulista de 1999. É fantástico. A sua revista eletrônica semanal com Pedro Bial e Glória Maria, que volta daqui a 30 segundos. Em cima da hora, com você todos os dias, sempre no começo de cada hora. Jornalismo dinâmico, a notícia no momento certo. Somando informações para você se manter sempre atualizado com os últimos acontecimentos. Em cima da hora, de segunda a domingo, no começo de cada hora. Boa noite. 5 anos depois, a investigação de um assassinato volta a estaca zero. Por quê? Porque o inquérito policial é um show de erros técnicos e contradições. Pior, supostas confissões teriam sido obtidas à custa de bárbaras torturas. Incompetência e crueldade caminham lado a lado, atrapalhando a justiça. A história que abre o Fantástico de hoje começa com a execução de uma bela jovem com 2 tiros. Betim, Minas Gerais. Primeiros minutos de 8 de maio, Dia das Mães de 1994. Um tiro no ouvido esquerdo, outro no pescoço, do outro lado. Jaqueline, 20 anos, bela, jovem e morta. As primeiras suspeitas recaíram sobre o ex-namorado, Otávio Rodrigues Costa Neto. Ela tinha um certo receio dele, era um medo, sabe? Como se ele significasse algum perigo para ela. Otávio queria casar com Jaqueline, mas ela terminou o namoro. Inconformado, ele continuava procurando a moça. Constantemente. Ligava pro trabalho dela, ficava vigiando ela de longe. Em sua defesa, Otávio mostrava um tiro que levou no braço de assaltantes que teriam matado a moça. 1 ano depois do crime, o delegado Marco Túlio Fadel de Andrade apresenta à imprensa 4 rapazes que confessam roubo, sevícias, estupro e homicídio. Há 2 dias do julgamento dos réus confessos, diante de contradições no processo, o promotor Gregório Assagra pede a suspensão do julgamento. A Delegacia de Homicídios faz um novo inquérito. Esta semana, o delegado Edson Moreira reconstitui a versão contada pelo ex-namorado.
No fim da reconstituição, Otávio é algemado. Gente, mas os rapazes confessaram. Confessaram mesmo. Demais. Edson e João disseram ter roubado. A vítima foi encontrada com todos os seus pertences. Edson e João disseram que bateram muito em Jaqueline. A perícia não encontrou outras lesões além das perfurações à bala. Edson e João disseram que estupraram seguidamente Jaqueline. A necropsia mostrou que ela não tinha sido estuprada. A primeira pessoa a chegar no local foi eu. Estava vestido, perfeitamente vestido. Como os rapazes puderam confessar o que não aconteceu? Mandou tirar a roupa todinha, amarrou o pano aqui, até aqui, e colocou eu tudo amarrado e colocou um ferro por cima. Colocou eu pendurado igual um frango. Amarraram o fio no pênis, no dedinho, e rodava a máquina. De longe, ele rodando a maquininha, todo mundo rindo, e eu gritando, pulando. E eles batendo na minha cara. E falaram comigo, fala que você fez isso com a moça. Eu falei, não, eu não fiz nada disso não, fala, rapaz. E batendo em mim. Aí eu não tava aguentando mais, né? Peguei e Tico inventou a história. Falou assim aí, pô. Se tivesse 100 folhas, eu assinava 100. Pô, choque, nunca passei pela cadeia. Pô, se tivesse 100 folhas, eu assinava 100, pra não apanhar. Tomei choque, dos vítimas. Tentamos promover o encontro dos dois rapazes com o delegado que extraiu a confissão. Marco Túlio Fadel de Andrade foi transferido para uma cidade a 200 quilômetros de Betim. Marco Túlio disse que a corregedoria não permite que dê entrevistas. Negou ter torturado, mas não ousou encarar os dois rapazes. O promotor vai pedir a absolvição de Edson e João. Quer condenar Otávio Rodrigues. Nós temos provas periciais sobre a mecânica do crime que demonstra que Otávio foi o único autor do crime. 3 testemunhas viram apenas um homem sair do Fusca antes de ouvirem os disparos. Otávio diz que o bandido atirou em seu braço através do vidro da janela. É impossível alguém atirar através do vidro e ficar pólvora nas roupas. Pólvora e fragmentos de chumbo no ferimento do braço indicam que o tiro foi a queima-roupa, disparado pelo próprio Otávio. Dentro do carro não foi achado nem um vestígio, menor que seja, de sangue. O Otávio matou a Jaqueline, executou a Jaqueline com 2 tiros, deu tiro no carro, foi lá, faz isso no meu relatório, foi lá, deu um tiro, simulando um assalto. Não é só Otávio que está em maus lençóis. A polícia, que tortura e mente em nome da verdade, também. Agora, o esporte, num domingo de festa de campeões. Léo Batista. Pois é, Bial, o Brasil deu um show na Liga Mundial de Vôlei. O Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho e o Corinthians ficou com o título paulista. Você vai ver tudo isso aqui no Fantástico. Começando com a festa corintiana. Vamos então à Avenida Paulista com o repórter Wallace Lara. Léo Batista, a Avenida Paulista é alvinegra. 1 hora depois do fim do jogo no Morumbi, a mais fiel de todas as torcidas lotou o Centro Financeiro de São Paulo. E não para de chegar, gente. Já são 3 quarteirões tomados. Nem a chuva, nem o frio forte conseguiram desanimar os corintianos. Para evitar problemas, o policiamento é bem reforçado. Mas nem é preciso, porque estes torcedores que vêm fantasiados de todos os tipos estão eufóricos, barulhentos e bem pacíficos. Mas no campo, a história foi outra. Palmeiras e Corinthians fizeram uma batalha no Morumbi. Uma final dramática que terminou de forma triste. Pareciam pintados para a guerra e muitas vezes trocaram a bola pelas pernas dos adversários. Kleber quase partiu Marcelinho no meio e deixou o Palmeiras com um homem a menos aos 20 minutos de jogo. Mas também houve futebol nesta emocionante decisão do Campeonato Paulista. O Corinthians podia perder por até 2 gols de diferença e deu o primeiro golpe. Marcelinho tentou de pé esquerdo, mas marcou mesmo com o direito. Só que o Palmeiras de Luiz Felipe é um daqueles times que não desistem jamais. Primeiro, Evair aproveita o toque de Paulo Nunes para chutar longe do alcance do goleiro Maurício. Logo em seguida, Evair não desperdiça a bobeada de Maurício e do lateral Índio. A partida, que já era tensa, ficou dramática no segundo tempo. O Palmeiras atacava. O Corinthians contra-atacava. E foi assim até que Ricardinho deixou Edilson livre para fazer 2-2. Mas
Mas Edilson escolheu a pior maneira para festejar. Preferiu provocar, fazer embaixadinhas, colocar a bola nas costas. A resposta de Júnior veio rápida, a de Paulo Nunes também. Nós não temos culpa se eles não ganharam a Libertadores, nós não temos culpa não. Faltou respeito. Sim pra eles. Fica com o Paulistinha, que é o time que merece. Faltou respeito ao profissional. Alegando confusão generalizada, o árbitro Paulo César de Oliveira determinou o final do jogo, aos 30 minutos do segundo tempo. Terminada a confusão, os corintianos deram a volta olímpica. Inclusive Edilson, que disse que apenas respondeu em campo às provocações que recebeu durante toda a semana. E de repente aceitei a provocação. Quando a gente faz uma provocação ao Palmeiras, acontece isso, eu não posso fazer nada. A festa de São João pega fogo no interior do Nordeste de Caruaru, Pernambuco. Fala ao vivo a repórter Mônica Silveira. Caruaru é um município com 250 mil habitantes, movido a comércio e agricultura. Nesta época do ano, a cidade nem parece a mesma, porque tudo passa a acontecer aqui na Vila do Forró. É a reprodução de uma cidadezinha do interior, onde a festa junina é como as de antigamente. Esta quadrilha é formada somente por mulheres. Elas hoje desfilaram a tarde inteira pelas ruas de Caruaru. E como ainda não se cansaram, vieram dançar aqui na vila. E nas palhoças, entre as barracas de comes e bebes, impera o forró de pé de serra. É esse forrozinho autêntico, tocado por trios de sanfona, triângulo e zabumba. E no interior de Sergipe, um espetáculo à parte nas festas juninas do Nordeste. É um foguetório de Estância. Carla Suzane. A cavalgada é uma das atrações dos festejos juninos em Estância. A cidade para ver o desfile passar. Desfile de figuras engraçadas. Quem são vocês? Os executivos. Essa é sua esposa? Joaquina, eu amo ela. Onde tem cavalgada, tem casamento do matuto. Antes da celebração, noivos e convidados percorrem as ruas da cidade. São Pedro abençoa os noivos com a chuva, mas na hora do sim, não há santo que acabe a confusão. O noivo desiste de casar. No final, tudo acaba em forró. Agora é a graça, a animação das quadrilhas que esquentam a festa. Quando chega a noite, a festa esquenta ainda mais. É hora do show de explosões, que começa com um barco de fogo. Estância tem tradição de busca-pé. Na cidade, há pelo menos 100 fogueteiros. Gente que se arrisca entre o brilho dos rojões. Mas quem brinca com fogo... No período junino do ano passado, foram atendidos 261 casos de queimaduras em Aracaju. Desses, 131, mais que a metade, foram provocados por fogos de artifício. Austrália, terça-feira. A Marinha resolve testar num velho navio o poder de fogo de um novo submarino de guerra. O navio afundou em poucos minutos. Você pediu, o Fantástico volta a um tema apaixonante. Qual é a melhor fórmula para conquistar um coração? Está difícil conseguir um namorado? Tá difícil. Difícil, tá muito difícil. Encontrar um amor. Desafio que tira o sono. Tô tentando encontrar solução para esse problema. Eu não gosto de ficar sozinho. Quanto tempo você tá sem namorar? 1 ano. Há 1 ano e meio. Há quanto tempo você não namora? Há muito tempo. Quanto? Uns 2 anos. Faz uns 9 meses que eu terminei. Não consigo mais namorar ninguém? Não. Falta homem sério, que queira namorar mesmo. Eles estão pensando mais em futebol. E as mulheres ficam como, hein? Sozinhas. Depende do ponto de vista. Elas que não estão procurando direito. Homem não falta nunca. Tá triste? Tá.
se você me apresentar alguém, mais alto. Eu procuro quando eu saio à noite, entre os amigos. Na noite é comum essa situação. Mesa com homens sozinhos de um lado e mesas com mulheres sozinhas do outro. E se você sai com o objetivo de caçar, aí entre aspas, não adianta, você volta pra casa sozinho. Quanto tempo mais você espera ficar sozinha? Bom, eu não espero ficar muito mais tempo. E você? Uns 60 segundos. Não foi desta vez. Carla passou a noite conversando com Patrícia. As mulheres estão dando em cima e tem que lutar para conseguir um namorado. A situação parece tão grave que vale tudo. Ele estava namorando outra menina, entendeu? Então eu tive que batalhar muito. Teve que roubar o namorado. Tive que fazer de amiga para conseguir depois namorar. Será que é preciso chegar a esse extremo para conquistar alguém? Que tipo de mulher os homens procuram? E elas? Será que estão se insinuando direito? Ao longo do programa de hoje, vamos dar dicas de sedução e mostrar o exemplo de quem se deu bem. Um brasileiro arrisca tudo para realizar um sonho na neve. Estou procurando uma ponte, uma passagem, mas está muito difícil. Ainda esta noite, babosa com uísque. A indústria da enganação diz que esta mistura cura o câncer. Isso é picaretagem. O Fantástico volta já. Olhar penetrante, fala mansa. Aos 60 anos, a sinceridade ao comentar temas como envelhecimento, maternidade, homens, Deus. Liv Ullmann, a consagrada atriz, escritora e diretora, se mostra por inteiro num retrato emocionante. Milênio, com Ednei Silvestre. Reapresentação nesta segunda, 11 da noite. O país discute um projeto de lei que pode abolir o comércio de armas no Brasil. O Rio de Janeiro saiu na frente. Desde o dia 7 de junho, a compra e venda de armas se tornaram ilegais em todo o estado. A medida tem recebido apoio, mas também tem provocado reação, polêmica. Vamos mostrar o esforço de quem trabalha pela paz e o desarmamento no estado que mata mais de 8.000 pessoas por ano. Espaço Aberto, com Caco Barcelos, nesta segunda, 9h30 da noite. Você vai ver agora o que alguém é capaz de fazer quando está amando, mas amando de verdade. Foi em Florianópolis. Uma declaração de amor escancarada. Foi o que Márcia Severino decidiu fazer para festejar duas datas importantíssimas para ela. O aniversário do maridão Edilson e os 5 anos de felicidade do casal. Márcia decorou esta Kombi e anunciou a sua paixão numa faixa, mas ainda era pouco. Em frente ao trabalho do marido, Márcia passou a declarar todo o seu amor através de um alto-falante. Felicidades, meu Didica, meu cheiro, meu marido, amigo, companheiro, amante, meu tudo. O maridão chegou à janela, surpreso e encabulado. Acabou aplaudido pelos colegas. É claro que tanto amor, tanta paixão, só podia mesmo acabar assim. Não é fantástico? Que horas que bate a solidão? Olha, que hora que bate a solidão? Você tem uma febrona no meio da noite. A arquiteta Cláudia Razi, de 34 anos, não namora há 4 anos. Culpa de quem? Muita mulher, muito homem comprometido. Tem muito homem enrustido. Como assim? Muito gay enrustido. Eu acho que o problema é comigo, eu sou muito exigente. A concorrência tá grande. É, a matemática é cruel. Só as mulheres com mais de 30 anos têm motivo para reclamar dessa dificuldade em encontrar um namorado. É que, segundo o IBGE, 90% das pessoas se casam antes dos 30 anos. E aí, esses 10% que sobram? Cada um mora num lugar, trabalha num lugar. Além disso, uma percentagem é homossexual. Quanto? Qual é a percentagem? Estima-se que cerca de 3 pessoas em cada 10 sejam homossexuais. E os homens que sobram passam por um rigoroso processo de seleção. Além dele ser mais alto do que eu, ele tem que ser
Ele tem que ser assim, super assim, carinhoso. Eu busco assim qualidade, eu busco um companheiro. Eu acho que os homens não estão entendendo as mulheres. Será que não é a mulher que está passando mensagens erradas? Eu acho que elas procuram ignorar ou se fazem, às vezes, até de superiores. O que a mulher deve fazer? Deve insinuar. Eu tenho que inclinar o corpo em direção a outra pessoa. Chegar assim não consigo, não. Aí eu já sou tímida. Realmente, eu ainda sou mais antiga. Ela sorri muito. Fica o tempo todo sorrindo. Ela pode começar a tocar a pessoa. Se ela começar a tocar, é muito bom. Tudo bem? Como é que você está? Puxa, à medida que o outro vai respondendo, ela vai mostrando mais interesse. Desligar o computador e partir pra luta, então. Isso, tem que se insinuar mais. Tá bom, vou tentar. Prometo que eu vou tentar. Rio de Janeiro, sexta-feira. Um banho de mar em Copacabana termina em prisão para 4 marinheiros ingleses. É que eles beberam um pouquinho mais e decidiram tomar banho completamente nus. Um brasileiro enfrenta a pé um inferno gelado. Tudo em nome de um sonho verde-amarelo. Ver a bandeira brasileira tremular no Polo Norte. Esse brasileiro tinha um sonho, ser o primeiro a levantar a bandeira do Brasil no Polo Norte. Há 3 anos, Thomas Brandolin fez a primeira tentativa no extremo norte do Canadá. E o Fantástico estava com ele. Não deu. Amanheceu bastante vento, eu decidi ficar porque, né, falei, uma tempestade, não sei, de repente piora, vou ter que desistir, vou ter que parar e chamar o avião. Mas ele continuou sonhando com o Polo Norte. Este ano ele tentou uma nova estratégia. Daqui pegamos um avião para essa pontinha aqui. Nós fizemos o treinamento na Cordilheira Torniguetes, perto do vilarejo Kuujjuaq, um vilarejo esquimó no norte da província de Quebec. A gente esquiou, puxando um trenó, usando já os mesmos equipamentos que usaríamos no Polo Norte. Nós esquiamos quase 100 quilômetros por cima do rio Korok, um rio que estava congelado, né? Ok, estamos filmando agora o 4º dia, estamos esquiando aí por cima do rio congelado, por cima do gelo. A gente pegou temperatura de 5 até 20 graus abaixo de zero e muito vento. Foi um bom treino para o Polo Norte. Para atacar o Polo Norte, Thomas escolheu um novo caminho. De Ottawa, no Canadá, pegamos um avião e fomos aqui para a Rússia, em Moscou. A gente não foi para o Polo via Canadá, a gente preferiu via Rússia, via Sibéria, por várias razões. Uma delas é que o gelo na Sibéria ele é mais novo que o gelo no lado canadense. Então ele tem uma tendência de ser mais liso, mais estável. Estamos aqui em Khatanga, na Sibéria. Temperatura por volta de 10 graus abaixo de zero. De Khatanga a gente fretou um aviãozinho que nos levou para a calota polar na base Bornéu. Eu fazia parte de uma equipe canadense, né? Eram 5 canadenses, incluindo 2 mulheres. E tinha como convidados eu e 2 americanos e um russo. Um helicóptero nos levou ao ponto inicial, onde a gente queria começar a caminhada. E aí a gente começou o rumo, né? A caminhada no gelo rumo ao polo. A bagagem incluía roupa, barracas e comida. Água não era problema. Tem que derreter neve. E tomar cuidado de não derreter neve salgada. A gente fez em 6 dias. Isso foi extremamente rápido. O plano era levar de 8 a 12. O dia hoje está excelente. 21 graus abaixo de zero. Muito bom para esquiar. No Polo Norte, o frio é um aliado, não é um inimigo. O inimigo é o calor. A calota polar começa a derreter, você começa a ver várias fendas. Estou procurando uma ponte, uma passagem, está difícil. Já está bastante tempo tentando contornar, mas está muito difícil. A gente está contornando uma fenda grande, de repente uma menor apareceu na nossa frente. Eles estão procurando, sem os trenós, é claro, né? Depois de muito procurar, eles encontram um caminho pela fenda. A travessia sobre o gelo é cuidadosa. Agora o Polo Norte está muito perto. Pela primeira vez, um brasileiro chega lá. Estamos no eixo norte do planeta. Uhul! Viva Brasil! Viva Brasil!
famosa é repórter por um dia no Fantástico. Convidado de hoje, Igor Cavaleira, o roqueiro tatuado do Sepultura. Estou aqui no Brasil, dando uma volta aí com a galera dois fera aqui do skate, o Sérgio Yupi e o Lilica. E nós vamos chegar com a galera do snowboard, como é que faz snowboard no Brasil. Eu sou repórter por um dia. Valeu! Aí já estamos aí a caminho da pista, já misturou tudo a galera do skate e do snowboard, ninguém sabe quem é aqui mais. Mas a gente vai dar uma conversada agora a respeito de perigo, esclarecer uma par de dúvida que rola entre o snowboard e o skate. Imagine você estar a 80 por hora e ter que parar o skate ou levar um tombo, então sempre tem que ter equipado. O principal do snowboard é você usar um equipamento, uma roupa bem resistente. Se você começar a pensar em andar um pouco mais rápido, fazer umas manobras mais radicais, colocar um capacete, porque uma batidinha com a cabeça pode trazer um dano muito grande. Aí, acabamos de chegar na pista, aqui na única pista que tem aqui no Brasil de snowboard artificial. E aqui a vista mó bonita, São Roque, aqui a 65 km de São Paulo. E vamos botar pra quebrar agora não tem mais volta não. Agora o bicho vai pegar aí na pisquinha. Agora é adrenalina. Aê. E aqui é onde é que o bicho vai pegar, ó. Essa pista aqui é feita de um material sintético, meio plasticão assim. E ali, ó, aqui é só pra galera principiante. Quando chega ali, aí que rola o drama, o pânico rola ali. Quando vai descer, eles vão ligar o teleférico aí o bicho vai pegar. Então, o Lilica aqui já tá tremendo nas bases aqui, meu. Então, tá pronto? Tô aprendendo a botar os equipamentos. O que você acha que é o principal do cara saber? Pra quem anda de skate, acho que fica um pouco diferente, porque acho que eles apoiam na perna de trás, o peso. Aqui é o contrário. O peso todo na perna da frente, a perna de trás vai cavar o chão. E aí, vamos falar aqui com a galera que tá neve, que pela primeira vez aqui vai experimentar a pista aqui. Eu tô preparado para uns tombinhos de cara ali, tem um drop cavernoso ali, vamos ver como é que a gente vai sair. O carinha manda bem aí, já deu pra sentir o drama, né? Esse aí é local da área. Agora é só paulada, meu. Neguinho que nunca desceu na pista agora vai experimentar lá. Essa aí, malandro, tá com medo? Olha lá, o Dinho agora descendo aí, só pra experimentar a pranchinha, ver como é que tá. É um pouco diferente da neve, mas dá pra se divertir um pouquinho. Bom, então agora vamos ver o bicho pegar aqui no pânico agora. Descida do pânico. O Yuki agora vai mostrar como é que faz aqui, descer a rampa do pânico aí, velho. Vamos ver como que é descida, mas vamos ver se é igual skate. Bora. Eita, tô de lado. Estamos aqui, a saideira agora no meio da maior chuva, acabou a festa pra galera aqui, mas agora a nossa festa começa. Igor Cavaleira, repórter por um dia, valeu, vambora! Medo e polêmica numa cidade do interior paulista. Cachorros da região foram condenados à morte. Tudo por causa de uma doença chamada leishmaniose visceral, que agora faz as suas primeiras vítimas no estado de São Paulo. Patrícia de Jesus morreu há uma semana, com 14 anos, em Araçatuba, a 540 quilômetros da capital. Mais 2 pessoas estão contaminadas. Os cachorros estão sendo mortos porque podem ser hospedeiros do micro-organismo que causa a doença. A leishmaniose ataca órgãos vitais do corpo humano, como fígado, baço e medula óssea. O mosquito picando o cão, ele se contamina
Então as pessoas daquele domicílio, daquela casa, elas estão sujeitas a serem picadas pelo mosquito e assim se contaminarem. Nós consideramos, pela prevalência de cães positivos e pelo número de casos humanos, como uma epidemia de leishmania visceral. Para combater essa epidemia, a Secretaria de Saúde coleta sangue das pessoas e dos animais e constata 25% dos 44 mil cães da cidade estão com a doença. Este caminhão apreende os cachorros positivos que são sacrificados. O trabalho é difícil porque 1 a cada 5 donos se recusa a entregar o bicho de estimação. A gente queria saber se a senhora ainda está com o cão Shakira e Johnny. Estou. Então, eles são portadores do vírus. Ah, não brinca. Vocês não brincam que aqui na minha casa não. Verdade, a gente não. A gente está tentando Sinto muito, a doarem os animais pra gente levar pro canil. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos para São Paulo, ele vai junto com nós, a gente chega de viagem, eu vou pescar, ele vai junto comigo. É um filho para mim, meu Deus. Quem se recusa a entregar o cachorro tem de assinar um termo de responsabilidade. O gerente comercial, Jarbas Júnior, prefere correr o risco de ser contaminado a entregar Drago para os exterminadores. Porque eu já fiz esse cachorro que tem pai que não faz sua filha, rapaz. Já seu Gervásio e Dona Alfena deixaram que Bob, o companheiro de 5 anos, fosse levado. É preciso, não é? Se é preciso, eu vou fazer o quê? De janeiro até agora, 1.200 cães foram sacrificados. E segundo as autoridades de saúde, até o fim deste ano, mais 9.000 devem morrer. Os animais são mortos com 2 injeções. Primeiro anestesia para deixar o animal sem problema. E depois que o animal está anestesiado, então a gente aplica o cloreto de potássio, que é uma injeção direta no coração. A Aliança Internacional do Animal, uma organização não governamental, condena a matança e denuncia que não há critérios para matar os cães. Nós reconhecemos o animal quando já tem a doença já desenvolvida, o sacrifício dos animais, ele tem que ser feito. Só que existe uma forma legal para se fazer isso. Se não houver respeito à vida, de que seja ela de qual forma, então acaba-se a racionalidade, acaba-se o direito, acaba-se a lei. Esses cães que não são positivos estão sendo sacrificados porque não tem dono e a gente não pode deixar eles na rua porque eles podem disseminar a doença como a raiva, como a leishmaniose. Eu acredito que a maioria da população ainda não se conscientizou do risco que está correndo. Cadê o menino da mãe? Cadê o meninão? Cadê o molecão da mãe? Preguiça. Rio de Janeiro, quarta-feira. Com um super esquema de segurança, 896 presos foram transferidos de um presídio no centro da cidade para uma penitenciária de segurança máxima na Zona Oeste. A viúva do Sargento Rosário, morto na explosão da bomba no Rio Centro, entra amanhã com uma petição na Justiça do Rio que pode mudar o rumo das investigações do caso. Na petição, ela diz que o sargento cumpria ordens e carregava a bomba no colo. Em nome da família, o advogado vai dizer que na noite do dia 30 de abril de 81, o sargento Guilherme Pereira do Rosário cumpria ordens no Puma que explodiu no estacionamento do Rio Centro. O sargento morreu e o capitão Wilson Machado, que dirigiu o carro, ficou gravemente ferido. O primeiro inquérito policial militar concluiu que os dois foram vítimas de um atentado. 18 anos mais tarde, a Justiça Militar decidiu instaurar um novo inquérito para apurar indícios de que eles, na verdade, levavam a bomba que explodiu no carro. A viúva do sargento tem uma ação na justiça desde 93 pedindo indenização e a promoção do sargento a marechal ou general de 4 estrelas. A petição que será apresentada amanhã é baseada na convicção da família de que o sargento foi ao Rio Centro não como terrorista, mas convocado para uma ação irregular do Exército. Ela acha que o marido morreu cumprindo ordens. O comandante da operação era o capitão Wilson Machado. A ele que se deve perguntar quais seriam as outras conotações do episódio. Os gerentes de banco inventam uma nova tática para fugir dos assaltantes em São Paulo. Os assaltantes atacam 10 vezes a mesma agência. Você vai ver daqui a pouco aqui no Fantástico. Start, num depoimento exclusivo, o sucesso e a trajetória de Nelson Freire, pianista que há mais de 2 décadas não dá entrevista para a televisão. As esculturas costuradas da premiada artista plástica Eliane Duarte. O talento de Eduardo Duzec.
Eu quero você, minha vida inteira. Start, nesta terça, 11 da noite. Conquistas, histórias, momentos decisivos. O esporte nacional num perfil surpreendente de seus grandes representantes. O maior adversário da gente é nós vencermos a nós mesmos, né? Eu achei que aquele domingo era nosso. O próprio Rio de Janeiro, quando o Flamengo ganha, tem um colorido diferente, né? Espaço Aberto, com Galvão Bueno. Toda terça, 9h30 da noite. Eu acho que todas as pessoas no futuro vão ser frescas, porque vai ter tanta coisa moderna que você vai usar, que assim você vai ficar, não tem isso, que droga. Você apertava um botão, aí você, saía uma mão assim e te penteava. Você apertava o outro, te maquiava. Um monte de coisa, assim, super moderna. A alimentação ia ser assim, você entrava numa máquina, aí você sentava numa cadeira, você falava, eu quero um sanduíche. Aí dava um tic, pronto, aí você já tinha comido o sanduíche. Vai ser poluído, né? Mas mais à frente vão inventar também um negócio que não deixe o ar poluído, que não polua nada. Aí vai ficar lindo, lindo. Tudo moderno. Você fica meio largado pra lá e pra cá. A gente fica muito carente. Numa pesquisa informal pela Noite Paulista, a gente percebe fácil que não são só as mulheres que estão se sentindo solitárias. Tenho 21 anos, então essa faixa etária é muito difícil. Então, difícil, 21 anos? Difícil, porque chega uma fase onde as mulheres dessa mesma idade não querem um compromisso sério. Luiz Cláudio Frasato, 13 anos mais velho, pensa a mesma coisa. Elas não acham que você está buscando isso, você entende? Aí elas olham e falam, não, esse cara não está buscando isso, ele quer só sair na noite, bagunçar uma noite e sair fora. Aí nem saem com você? Aí não sai. Eles estão com um pouco de medo das mulheres. Quando eles sentem que ela pode dominar a relação, ele se afasta. Ela pode ser independente, moderna? Deve ser. Ela deve ser. Eu não quero ninguém que fique dentro de casa me esperando quando eu chegar. Cada mulher tem seu jeito próprio. Com tanta disponibilidade, as mulheres até desconfiam. O que significa 3 homens na Noite Paulista, sozinhos numa mesa de bar? Tá faltando mulher. Há quanto tempo você não tem uma namorada séria? Eu namoro há muito tempo, muito seriamente. Você é casado? Sim. E você? Casado. E você? Também. Mas as mulheres reclamam também que todos os homens que ela encontra na noite, a maior parte deles está comprometida. No nosso caso, a gente pode fazer que nem o Zagallo, né? A gente dá a dica, né? A gente sabe, diz como entrar em campo, mas a gente não joga. No próximo bloco, saiba onde marcar um gol de verdade, sem risco de anulação. São Paulo, sábado, numa das ruas mais movimentadas da região mais rica da cidade, ladrões nem se deram ao trabalho de arrombar o caixa eletrônico. Eles simplesmente levaram o equipamento inteiro. Detalhe, o roubo aconteceu à 1 da tarde. Gerentes de banco saem de casa para trabalhar em comboio, todos juntos, sob a proteção de seguranças armados. Uma cena que resume o clima de medo espalhado pelas quadrilhas de assaltantes. Primeira coisa, a gente pensa lá, bom, a gente vai morrer. Eu cheguei até apanhando dos bandidos, né, porque tinha pouco dinheiro no cofre. Trabalhar hoje em uma agência bancária é uma profissão de risco. Algumas agências são mais visadas pelos bandidos. Em São Paulo, por exemplo, esta aqui foi assaltada 10 vezes em 5 anos. Esta outra, 7. Esta aqui, 6. E esta, 5 vezes. A função de combater assalto a banco é uma função primordialmente, de segurança pública. O ponto final disso, nós podemos dizer que é o custo operacional. Os bancos não querem gastar mais com segurança. Portas com detectores de metais e câmeras de vídeo foram instaladas em muitas agências. Mesmo assim, nós achamos que esses sistemas são falhos. Em Piracicaba, no interior de São Paulo, polícia, banqueiros e bancários se uniram contra os assaltos.
Todos os dias, policiais visitam as 68 agências bancárias do município. Os gerentes atestam a passagem dos policiais. Existe uma identificação do policial com o cidadão funcionário do banco. O sindicato dos bancários indicou um diretor para ficar na polícia controlando o alarme. Resultado, segundo a PM, os assaltos na região caíram de 4 por mês para 1 a cada 45 dias. Tudo começou com uma tragédia. Como fazia quase todas as tardes, no dia 9 de março de 92, o bancário César Nalim saiu da agência em que ele trabalhava aqui no centro de Piracicaba e foi até uma empresa recolher dinheiro e cheques. A empresa ficava a cerca de 500 metros daqui. Quando eu vinha voltando, fui assaltado nesse ponto aqui. O bandido falou para mim que é um assalto. Não reagi de nenhum jeito, mas atirou e deixou na cadeira de roda. No ano passado, o número de assaltos a bancos em São Paulo caiu cerca de 13%. Mesmo assim, foram 1.581 casos, mais de 4 por dia. No Rio, os assaltos têm aumentado. Em 98, a média foi de 26,5 assaltos por mês. Em 99, a média subiu para 28,3. Mas um tipo especial de assalto tem aumentado em todo o Brasil. O que começa fora da agência, com o sequestro de bancários e, muitas vezes, de seus parentes. Há 2 anos, a família do bancário Milton Schmidt ficou durante 3 horas refém de uma quadrilha de assaltantes. Enquanto isso, ele foi obrigado a ir à agência em que trabalhava, em São Paulo, e abrir o cofre do banco. R$100 mil. E que era o dinheiro que eles queriam levar, porque senão nós não íamos sair vivos. Ano passado, ele conseguiu ser transferido para o interior do Rio Grande do Sul. A vida agora é tranquila, mas... Ficou um trauma muito grande, assim, que não passa. Cada vez que abre uma porta, tu pensa que pode ser alguém. Nesta cidade do interior paulista, 5 bancários já foram sequestrados. Alguns só foram libertados depois que os bancos pagaram resgate. O medo fez com que os gerentes das principais agências passassem a ir para o trabalho em uma van como esta, protegida por seguranças armados. Ok, estamos chegando. Estamos na porta. A preocupação é tanta que os gerentes pediram que não mostrássemos o carro usado todos os dias, nem que revelássemos o nome da cidade em que vivem. A gente fica o tempo inteiro com essa preocupação de que a gente está sendo vigiado. É muito triste, né? Nós gostaríamos de estar livre. Ele está muito difícil, pelo menos por enquanto. São Paulo, quarta-feira. Torcedores tentam invadir o Parque Antártica antes do jogo que deu o título da Libertadores para o Palmeiras e entram em choque com a polícia. Parecia uma guerra. Eu tenho mulher, tenho criança, tenho coisa para criar, meu. Não estou aqui para ficar apanhando, não. Bom, hoje a briga aconteceu dentro de campo, mas foi também um dia de festa. Depois de tapas e socos, os jogadores do Corinthians fizeram a festa no Morumbi. Emoção em campo e nas arquibancadas. Os corintianos aguentaram o frio e a chuva para ver o time receber a taça no lugar mais alto do pódio e dar a tradicional volta olímpica. O técnico Vanderlei Luxemburgo convoca Alex do Palmeiras, Marcos Paulo do Cruzeiro para os lugares de Juninho do Vasco, César Sampaio do Palmeiras, que estão machucados. Na folga do domingo em Foz do Iguaçu, o craque Ronaldinho conheceu um dos cartões postais do Brasil. Era um sonho de criança. E de helicóptero, então, ele queria aventura. Eu quero encostar na água aqui com a mão, hein? Dá? Mas assim que decolamos, o sentimento muda um pouquinho. Dá pra encarar, mas... com seguro em dia, né? A primeira paisagem é do estádio onde o Brasil vai estrear na Copa América. Pouco depois, surge a imponente usina de Itaipu. O goleiro Dida vai na frente e Ronaldinho desfruta de cada momento do passeio. 15 minutos de voo e um dos maiores jogadores do mundo se encontra com um dos lugares mais lindos do planeta. A força, o movimento das águas, as cataratas do Iguaçu impressionam qualquer um. A natureza realmente é sensacional, isso é uma coisa maravilhosa. Chegamos a um mirante e por alguns minutinhos, Ronaldo é um turista, livre dos fãs e dos autógrafos. Na foto com Dida, um jeitinho para ficar do tamanho do goleiro.
Ainda há tempo para uma carícia no coati e fim do sossego. Mas como perder o bom humor diante do arco-íris que enfeita as estrondosas quedas do Iguaçu? O jeito que a água cai dá até medo, mas é uma coisa muito bonita realmente. No domingo de folga, ele se molhou, se maravilhou. Ele realizou um sonho de infância. Nossos repórteres estão no país onde todo mundo tem medo de comer. Tem algum produto belga nessa cesta? Não. A maior cidade do Brasil trata sem cuidado o veneno que assustou a Europa. Não perca, já, aqui no Fantástico. Momentos de emoção. Cenas decisivas. Personagens notáveis. O passado merece ser revisto. Quando a notícia vira história. Arquivo N, com Celso Freitas. Toda quarta, 11 da noite. As principais questões, tendências da política e da economia, num debate com personalidades de destaque. Espaço Aberto, com Miriam Leitão. Toda quarta, 9h30 da noite. Review na Globo News. Horários especiais para atender ao assinante. Escolha o programa que você gostaria de ver de novo. Os mais pedidos serão reapresentados. Review. Digite www.redeglobo.com.br/Globo News. Sessões diárias com a sua escolha. De segunda a domingo, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. Procura-se José Roberto Guimarães, ex-soldado da Polícia Militar, condenado a 18 anos de prisão por homicídio. Informações pelo telefone 062-204-3096. Delegacia de Capturas de Goiânia. Quero um namorado. Cadê os homens? Não sei. Segundo a pesquisa desse psicólogo especializado em relacionamentos amorosos, 37% dos namoros começam no círculo de amizade ou no trabalho. Pedir para um amigo apresentar alguém também pode ser uma boa. 32% dos namoros começam assim. Leandra, por exemplo, não teria conhecido Marcelo se não fosse pela prima dele. Perguntei para ela, para minha prima. Falei, quem é essa daí? Aí quando ela falou, é Leandra, minha amiga e tal. Pode deixar aí o Marco pra gente sair. Se interessou, eu falei, puxa, bastante. A pesquisa revela também que 20% dos enamorados se conhecem na noite e 9% em agências, anúncios, pela internet ou ainda em encontros acidentais. Mesmo numa cidade do tamanho de São Paulo, o amor pode estar muito mais próximo do que você imagina. Esse casal, por exemplo, o Adilson e a Daniela, moram nesse apartamento há 2 anos. Mas antes disso, eles chegaram a morar nesse mesmo prédio, em apartamentos separados, durante 8 anos, sem nunca terem se encontrado. Afinal, quando aconteceu o encontro? Numa reunião de condomínio. O carro na garagem foi como um correio, uma caixa postal. Sempre que eu saía, eu deixava um bilhetinho no para-brisa do carro dela e ela também. Eu, como moro no 8º, ela mora no 5º, eu comprava flores e amarrava numa cordinha e descia as flores pela janela. Você é simplesmente doce, Dani. Que lindo. Um país inteiro forçado a seguir uma dieta. De repente, todo mundo é proibido de consumir frango, carne de boi e de porco, leite e até refrigerantes. O que fazer numa situação dessas? Sai um produto aqui, outro ali, de repente não sobra quase nada para comprar. Primeiro foi o frango, depois os ovos, carne de porco e de boi, leite, manteiga e tudo que é feito com estes ingredientes. Não escapou nem o famoso chocolate belga. O motivo do pânico?
suspeita de contaminação por dioxina. A dioxina foi encontrada na ração dada aos animais. O governo belga sabia do problema desde janeiro, mas não fez nada. Prejuízos de $1 bilhão. Como se não bastasse, agora é uma das bebidas mais populares que está proibida no país. Um ingrediente estragado na Coca-Cola belga provocou a intoxicação de mais de 100 pessoas, a maioria crianças. O gerente deste supermercado reconhece: a bruxa está solta nas prateleiras. Os belgas enfrentam um pesadelo difícil de engolir. Para um povo com tradição culinária refinada, o cardápio de proibições é um insulto. Mas o consumidor aqui é como no resto da Europa. Passa vontade, mas diz não para comida sob suspeita. Restaurantes de carne vazios. E em muitos a salvação foi uma mudança radical no cardápio. Nada de bife com batatas fritas, nem filé de frango à milanesa. Crustáceos e peixes dispararam de preço. Mas até a gerente do restaurante mudou de prato. Depois que se passou isso, nunca mais vendemos carne. É rara a pessoa que come carne. Quase toda a gente come peixe. As pessoas têm medo. Enquanto o medo não passa, cartazes e selos tentam vender a garantia dos produtos nacionais. Mas os supermercados também correm para encher as prateleiras com importados. Tem algum produto belga nessa cesta? Não. Aqui o que eu peguei é salsichas alemães, biscoitos irlandeses, leite italiano, massa italiana, é claro, e manteiga irlandesa, que mais? Queijos orgânicos ou franceses. A verdade é que tem que buscar alternativa. Sim, logo, em qualquer situação tem sempre uma solução. A situação fica mais difícil quando, dentro de casa, cada um gosta de um prato diferente. O pai belga adora comer carne, a filha menor, massa, e o Júnior prefere frango assado. Mas a palavra final é da mãe, brasileira. Por enquanto, o cardápio aqui é mais para o vegetariano. Para Eliana, driblar a falta de ovo já foi uma vitória. Quer dizer, isso daqui é ovo garantido. Ovo garantido. É ovo belga, mas sem dioxina. Sem dioxina, vai lá. É o que? Ovo caipira? Ovo caipira, que vem do sítio da minha irmã. Peru no almoço, peixe no jantar. Dia sim, outro também. O segredo é mudar o tempero. A família procura enfrentar o escândalo dos alimentos com um bom humor. Mas eles não imaginavam que depois de tanto malabarismo, as crianças ainda fossem ficar sem o refrigerante. Do jeito que tá indo, daqui a pouco fica pão e água, né? Mas o pão também é feito com ovo, né? Aí a coisa tá feia. E a próxima crise talvez seja da água. Mas o que é a dioxina? Onde é encontrada? Que males faz à saúde? Num dos mananciais de água mais importantes da maior cidade do país, o perigo mora ao lado, num imenso depósito a céu aberto. Durante 40 anos, esta área deserta em plena Mata Atlântica passou despercebida. Agora ganhou um título internacional assustador: o maior depósito de cal contaminada do mundo. Estudos indicam que esse cal está seguro aí, onde ele está. É um risco, é um material que não é, que é impróprio, né? Um resíduo tóxico. O perigo precisa ser evitado a todo custo. Esta cal tem dioxina, a substância encontrada nos alimentos da Bélgica. A dioxina é tão tóxica que foi usada como desfoliante pelos americanos na Guerra do Vietnã. Na época era conhecida como agente laranja. Esse produto é perigoso. Ele é perigoso, ele é considerado como um resíduo de classe perigosa. Em 76, um vazamento industrial de dioxina atingiu a cidade de Seveso, na Itália. Ninguém morreu, mas mulheres grávidas sofreram abortos ou tiveram filhos defeituosos. Dioxina causa câncer, dioxina afeta o sistema nervoso central, afeta o sistema reprodutivo. Há 2 anos, nova contaminação, desta vez na Alemanha.
o gado comia ração de farelo de polpa de laranja e cal. Cal com dioxina, vinda do Brasil. Mais precisamente desta indústria em Santo André, na Grande São Paulo. Ela era retirada daqui pelos clientes para uso exclusivo na construção civil. O uso, então, foi desvirtuado? Pelo que se pôde verificar, sim. É uma montanha de 1 milhão de toneladas de cal contaminada, uma área de 20 mil metros quadrados. E um detalhe preocupante, o depósito a céu aberto fica a menos de 50 metros de um rio que deságua na represa Billings. A represa abastece cerca de 2 milhões de pessoas no ABC paulista. O ponto vulnerável maior é que é uma região de alta pluviosidade e a possibilidade que existe, né, de se romper algum dique e fazer um vazamento de uma água de chuva, levando todo esse material para dentro do próprio rio. O Ministério Público e a CETESB, que fiscaliza o meio ambiente em São Paulo, ainda não sabem como eliminar o perigo. O princípio alternativo que está se mostrando mais promissora é a utilização na construção civil. A solução precisa vir rápido. A organização ambientalista Greenpeace, que fez a denúncia, alerta. O depósito de cal em si, você pode ver que é extremamente descontrolado. Os caminhões entrando, arrastando, saindo com cal contaminada nos pneus. Descontrolado também foi o destino que a cal contaminada teve aqui no Brasil. Recusada na Europa, a ração foi vendida para pecuaristas brasileiros a preços bem convidativos. Nós não tivemos nenhuma investigação para garantir que essa cal foi contida. Hoje eu diria que não há risco, porque o depósito está interditado e nós não temos a possibilidade de estar fornecendo nenhuma grama desse produto para o mercado. Nós investimos quase R$1 milhão em estudos, né, com empresas especializadas no assunto, né, para justamente ter o controle e a recuperação dessa área. Na Europa, lembre-se que quando ficaram sabendo que a cal estava contaminada, que a polpa cítrica estava contaminada, todos os lugares onde tinha essa polpa cítrica foram ordenados a sequestrar o material, retirar de circulação e destruir o material. E no Brasil, o que foi feito? Nada. Austrália, terça-feira. Dormir com uma jiboia de 3 metros. Não faltou corajoso que aceitasse o desafio. E o prêmio era apenas a própria cama. O Vaticano indicou esta semana um santo padroeiro para a internet, Santo Isidoro. Mas o que o santo não sabe é que no território livre da rede vale apelar para tudo. Mãe de santo, rabino, pastor. No escritório está chegando a hora da consagração, na missa que ela está assistindo na telinha. Essa missa é gravada na noite de sábado, numa igreja bem simples na periferia de São Carlos, interior de São Paulo. Depois, a gravação é colocada na internet e pode ser acessada de qualquer lugar do mundo. Ideia do padre João Paulo, que colocou outra missa na internet e ela foi vista até em Washington, nos Estados Unidos. Você pode imaginar que foi assistida por Bill Clinton? Com certeza, isso daí a gente não tem como descartar, porque se o acesso foi feito da Casa Branca, tanto pode ser ele quanto pode ser o empregado dele. Gravação completa em estilo, toda semana na rede, mas não vale. Hoje, domingo, o cara assistiu sua missa e não foi na igreja, ele faltou a missa. Faltou a missa e vai pro inferno. Todo domingo eu vou à missa. Além disso, você assiste essa missa na internet? Além disso, eu assisto aí. Eu assisto aí porque eu não tenho tempo de ir à missa durante a semana. Rabino Online, no Centro de Cultura Judaica, São Paulo. É possível fazer uma visita virtual ao Muro das Lamentações em Jerusalém, ao vivo. Tem uma câmera lá. A imagem é atualizada a cada 1 minuto. Quem vai lá costuma escrever um desejo e enfiar um papelzinho entre as pedras do muro. É possível fazer isso daqui mesmo do Brasil. Basta mandar o pedido pelo correio eletrônico e que todos os telespectadores do Fantástico tenham uma boa semana a partir de amanhã. Em Israel, alguém vai receber o recado, imprimir num papelzinho e enfiar entre as pedras do muro. Será que tem o mesmo valor? Eu acho que tem, né? Quer dizer, a internet, às vezes quem está fora não percebe, mas quem vai se acostumando, esse contato virtual, ele acaba tendo a mesma dimensão. O padre já está vendendo Washington pela internet, né? Não. Esse aí tá. É verdade. Ao invés de vender pelo telefone, agora é pela internet. Elas podem acessar o site e comprar a hóstia. Quer dizer, pega a hóstia pela internet? Ela pode comprar. A hóstia não consagrada? Não consagrada. É o cyberpadre. Entre os pastores da Igreja Batista, existe a rede de oração.
Eles colocam na internet os nomes daqueles que precisam de oração. E os internautas, será que funciona? As orações vão se multiplicando. Mais barulho na porta do céu, porque é mais gente, Deus ouve mais depressa, uma coisa mais ou menos. Não sei se ouve mais depressa, mas eu sei que ele ouve. Aqui, nesta tenda espírita carioca, basta enviar uma pergunta pela internet. Gostaria de saber se vou conseguir algo com ele. Sei que ele também quer, mas ambos somos casados. A mãe de santo, Lourdes de Aquino, joga os búzios, consulta as entidades e responde. Ela tem mais vontade de ficar do lado dele do que ele do lado dela. O filho dela digita a resposta e envia pelo correio eletrônico. É de graça. Um serviço que existe há 5 meses. Mais de 3.000 consultas. Tem muitos babalaô e alorixá que querem ficar comigo respondendo na internet também. O som do chofar, chifre de bode, tradição judaica em toda a sinagoga. Quem está muito longe da sinagoga, isolado, Rabino Online. Religião 24 horas por dia na internet. Pode até perturbar e muito o local de trabalho. A gente fala quando ela põe música, aquelas músicas de igreja. Eu mesmo um dia já desliguei. A vida do padre que vai para a internet também se transforma. Depois da missa eu vou pedir a fita para que eu possa melhorar. Corrigir e melhorar. Do lado de fora da telinha, os bits da fé cibernética, virtual, se transformam em emoção de verdade. O Fantástico entra na cidade flutuante. Quem é esta gente que vive em alto mar? Aqui é meu mundinho, né? Onde eu fico mais à vontade. As maiores torcidas do Brasil soltam o grito, são campeãs. Uma vez Flamengo, o Flamengo até morrer. O Fantástico volta logo. Um mundo complexo, com forças contraditórias, com personagens e acontecimentos capazes de mudar os destinos do planeta. Para pensar o futuro, uma reflexão sobre os grandes temas da atualidade. Especial Internacional, com William Bach, Mônica Waldvogel e Jorge Pontual. Toda quinta, 11 da noite. Sonho e realidade. O escritor, criando vidas e mundos, repensando o cotidiano. Espaço Aberto, com Pedro Bial. Toda quinta, 9h30 da noite. A cada hora, a informação. Você acompanhando todos os acontecimentos do Brasil e do mundo. Num jornal ágil, objetivo. Em cima da hora. Diariamente, no começo de cada hora. Atenção, criança desaparecida. Wagner Gonçalves Vieira, 12 anos, desapareceu no último dia 25 de março no bairro de Cosmos, Rio de Janeiro. Informações pelo telefone 021-286-8337. Fundação para a Infância e Adolescência. Agora uma reportagem sobre a tragédia que acabou com 9 mortos num acampamento de adolescentes no Piauí. O corpo da última vítima foi resgatado hoje de manhã no Rio Poti, a 35 quilômetros de Teresina. Hoje foram enterradas as 8 crianças que morreram afogadas. 3 meninas e 5 meninos, entre 10 e 14 anos. O corpo de Moisés Rodrigues dos Santos, de 12 anos, foi encontrado pela manhã. Com ele, chegam a 9 as vítimas da tragédia do acampamento de adolescentes de um bairro da periferia de Teresina. A aventura começou na noite de sexta-feira, a 35 quilômetros de casa, às margens do rio Poti, que corta a cidade. No local acamparam 44 crianças e adolescentes com idades entre 10 e 16 anos e apenas um adulto, um rapaz de 20 anos, que há 2 meses instruía o grupo com técnicas de sobrevivência. Ao amanhecer, o responsável pelas crianças, Cleiton Félix da Silva, deixou o grupo sob os cuidados dos 3 rapazes mais velhos, de 16 anos. Os 3 monitores mandaram ficar só no raso.
Aí os meninos disseram que sabiam nadar. Aí foram lá pro lado de lá, pro fundo. Aí foi na hora que começaram a se afogar. A correnteza estava levando assim pro lado do fundo. Aí pensaram que era rasa, aí foram, a correnteza levou. Socorro, direto. Aí teve o Antônio, o José Francisco, foi tentar salvar o sobrinho dele, agarrou foi um monte nele. E ele quase morria também. E o sobrinho dele foi umas 3 vezes, voltava. Aí na terceira ele caiu e não voltou mais. Aí teve um menino lá que pegou uma canoa. Se ele não tivesse pegado a canoa, ia morrer tudinho. Tudinho. Maria Marli Rodrigues dos Santos é a mãe do menino que foi encontrado morto hoje. Ela admite que não conhecia o responsável pelo acampamento. Moisés pediu para ir, porque queria ir, mas os coleguinhas dele. Aí eu disse que não deixava ele ir, não. Ele disse, mamãe, mas todo mundo vai para uma parte, só eu que não tenho direito de passeio em nada. Quando soube da tragédia, o guia Cleiton Félix da Silva fugiu. Ele continua desaparecido. Vamos voltar a São Paulo, vamos à Avenida Paulista com a festa da torcida do Corinthians. Nem a chuva desanima os campeões. É isso mesmo, Léo Batista. Já dura 3 horas a comemoração corintiana aqui na Avenida Paulista. A festa é pacífica. Agora a chuva ficou um pouco mais forte, o que espantou alguns torcedores. Os que ficaram estão bem animados. O repertório é variado, vai desde o hino do clube até o tradicional grito de "É campeão". Wallace Lara, de São Paulo. E 2 times também estão em festa no sul do país. O Grêmio é campeão gaúcho. O Juventude sai com uma vantagem na briga pelo título da Copa do Brasil. Vamos a mais gols deste domingo. Semifinal do Campeonato Paranaense. O Coritiba vence o Atlético. Reginaldo sofre pênalti de Sidney. Kleber cobra, final 1-0. Com a vitória, o Coritiba se classifica para a decisão do estadual contra o Paraná Clube. Primeiro jogo da decisão do Campeonato do Distrito Federal. O Gama vence o Dom Pedro por 1-0. Gol de Robertinho. Campeonato Pernambucano. O Sport vence o Náutico por 1-0. O gol é de Nildo. Campeonato Mineiro em Nova Lima. Somália faz América 1, Vila Nova 0. Depois da cobrança de falta, André empata para o Vila Nova. 1-1. Segundo tempo, Somália marca outro para o América. Veja, 2-1. Mas o Vila empata de novo. Gol de Edmundo, 2-2. No fim do jogo, dirigentes e jogadores do Vila tentam agredir o juiz. Eles reclamam que o árbitro deveria ter dado mais tempo de acréscimo. No Mineirão, o clássico Cruzeiro e Atlético, depois do cruzamento de Ronildo, Marques faz 1-0 para o Atlético. Segundo tempo, Lincoln sofre pênalti. Ele mesmo bate, final Atlético 2, Cruzeiro 0. Atlético e América vão fazer a final do Campeonato Mineiro. Bahia e Vitória fazem a primeira partida da final da Copa Nordeste. Hernandes de cabeça faz Vitória 1-0. E Hernandes de novo, agora ele dribla o goleiro e marca 2-0. O Vitória pode perder o segundo jogo por um gol de diferença que leva o título. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil em Caxias do Sul. Fernando faz Juventude 1, Botafogo 0. Wallace toca para Márcio aumentar. Juventude 2-0. Denis tenta matar a bola, dá um presente para Bebeto que diminui. Final Juventude 2, Botafogo 1. O segundo jogo da decisão será no próximo domingo no Rio. E o Juventude leva o título com um empate. Em Porto Alegre, o Grêmio derrota o Internacional na final do Campeonato Gaúcho. Ronaldo tabela com o capitão e faz o gol do título, 1-0. Festa da torcida do Grêmio no Estádio Olímpico. Este é o 32º título gaúcho na história do Grêmio. E o herói do título conquistado pelo Flamengo ontem no Rio teve muitas vezes que aguentar as vaias da torcida, mas venceu o descrédito com um gol histórico. Hoje, ele comemorou a façanha, homenageando o maior ídolo da história do Flamengo. O tropeço e a queda. Rodrigo Mendes perde a bola e ganha a vaia. Ele se desespera, mas não se entrega. Numa cobrança de falta para o Flamengo, pede para bater.
O camisa 10 rubro-negro termina o jogo como o herói do título. A camisa que Rodrigo Mendes usou contra o Vasco tem um destino. Vai para as mãos de Zico. Bonito, aí tem. Tá bom? Beleza, tudo bem? Beleza, tudo bem? Alegria, alegria. Que prazer. Tudo bem? Entra aí. Vem cá. Satisfação de te dar isso aqui ainda. Beleza, obrigado. O que diz ali, Rodrigo? Ao meu ídolo Zico, com grande alegria e satisfação. Obrigado. Isso aí é o prêmio melhor do mundo que a gente leva, né? Dessa vida. Essas coisas bonitas, esses gestos bonitos. Zico, tenha a bondade de colocar essa camisa. Claro. Por favor. Não tem problema nenhum. Essa é especial, né? Cadê a faixa? A gratidão de Rodrigo Mendes por tudo que Zico fez para os rubro-negros serve para provar que uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Pois é, e o hino do Flamengo começou a ser cantado ontem no Maracanã e hoje foi ouvido até no Maracanãzinho. Uma homenagem de 2 rubro-negros do vôlei depois de mais uma vitória do Brasil contra o Canadá pela Liga Mundial. O visual dos adversários impressiona, mas o talento nem tanto. Os canadenses escorregam na quadra e no placar, arrasados pela potência dos golpes de Naubert. O capitão da seleção é o melhor jogador em mais uma vitória contra o Canadá. 3-0 em apenas 1 hora e 9 minutos. O Brasil agora é líder do grupo na Liga Mundial e nos 4 jogos que tem pela frente, precisa de 2 vitórias para chegar às finais. A boa campanha da seleção é apenas um dos motivos para a alegria de Naubert. Ao lado do técnico Radamés Latari, ele esquece o vôlei e os 2 rubro-negros fanáticos celebram o título estadual do Flamengo. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Taiwan, terça-feira. O decoro parlamentar foi nocauteado pelos próprios deputados durante uma sessão na Câmara. Todos bateram e todos apanharam. Você vai ver agora como é que se vive numa cidade em alto mar. Um posto avançado de exploração de petróleo. O Fantástico embarca nesta viagem na semana em que o monopólio da Petrobras foi quebrado, com os primeiros leilões de privatização na área. Um desafio, trabalhar numa ilha artificial no meio do oceano. Os funcionários da Petrobras partem da cidade de Macaé, litoral do Rio, para a plataforma de produção de petróleo P18. A paisagem avisa que nos próximos 15 dias, a vida será em alto mar. Daqui até a plataforma são 180 quilômetros, 1 hora e 20 de helicóptero. Nesse labirinto de tubos e conexões, trabalham 120 pessoas. Uma zona perigosa. O abismo pode estar a um passo. O dia de trabalho começa cedo e pode durar mais de 12 horas. A plataforma de produção P18 consegue retirar petróleo de uma profundidade de 2.500 metros. Produz 100 mil barris por dia, o que significa 10% da produção brasileira. No meio de tanto homem, um toque feminino. São apenas 3 mulheres. A radiotelefonista gosta do trabalho, mas confessa que só se sente à vontade no quarto. Aqui é meu mundinho, né? Onde eu fico mais à vontade. E aqui sim, aqui eu uso a roupa que eu quero, né? Uma roupa mais simples, uma roupa que eu fique mais à vontade. São 5 refeições por dia e em cada uma... 15 kg de arroz, né? 7 de feijão, né? E carne é uma base aí de uns 20, 25 kg de carne por dia, né? Ao entardecer, o fogo para queimar os gases da extração do petróleo muda a cor da paisagem.
Depois de um dia inteiro de trabalho, os que ainda têm energia jogam futebol. Os que gostam de malhar podem ter a sensação de que estão caminhando sobre as águas. Um pagode faz o tempo passar na noite de sábado. Quando a saudade aperta, a saída é rever as fotos da família que ficou em terra. Não somos poetas, mas diante de uma natureza dessa e o afastamento da família, que não é fácil para ninguém, a gente vira tudo aqui. Saudades, por favor, não me deixe sofrer. Diga ao meu amor que eu preciso viver. Aos que não têm rimas e palavras, resta olhar o mundo, vasto mundo, ou falar sozinho. E se emocionar discretamente. É novo dia. O rosto sério de quem chega contrasta com a alegria de quem parte. Daqui a 3 semanas, os que partiram para a terra firme estarão de volta. O trabalho na ilha artificial não pode parar. O executivo de uma empresa bilionária jura que recebeu a visita de um ET. Tinha formas humanas e barba. Chegou a hora do Mr. M. O mundo desaba sobre o mágico mascarado. Você não pode perder já já aqui no Fantástico. Jeitos tão diferentes de viver. Costumes curiosos. Culturas milenares. Do fundo do mar a ruínas históricas. Uma viagem sem fronteiras. Existe um planeta fascinante para você explorar. Pelo Mundo. Apresentação Eduardo Grilo e Cristiane Pelágio. Toda sexta, 11 da noite. Em cima da hora. O registro dos acontecimentos do momento no Brasil e no mundo. A cada hora, a informação imediata. O desenvolvimento dos fatos. Em cima da hora. De segunda a domingo, no começo de cada hora. Memória eletrônica, 1970. O Brasil para em junho. A seleção dá um show de bola na Copa do México. Vamos, minha gente! Que bola! Aí vai o craque Café! Que é isso, minha gente? Pouco, muito pouco mesmo! Olha lá! Vamos, minha gente! Vamos lá! Que bola! Olha lá! O que foi que aconteceu? O homem ficou louco? É esta pergunta que fazem todos os amigos, conhecidos, parentes e funcionários de um executivo milionário que jura ter recebido a visita de um ET. O que foi que aconteceu? O homem ficou louco? É esta pergunta que fazem todos os amigos, conhecidos, parentes e funcionários de um executivo milionário que jura ter recebido a visita de um ET. Este americano jura que viu um extraterrestre. Um dia acordou e o ET estava ao pé da cama dele.
Tinha formas humanas e barba. Joe Firmage garante que uma bola azul de energia saiu de dentro do extraterrestre e penetrou nele. Joe diz que sentiu um êxtase indescritível. O ET sumiu em seguida, mas a sensação no corpo de Joe durou vários minutos. Foi o que bastou para virar a cabeça de Joe. Ele é um gênio da eletrônica que com 22 anos já era um milionário. Criou uma empresa que presta serviços à internet avaliada em 3 bilhões de dólares. Sozinho, Joe vale 35 milhões. A caminhonete, o Jaguar conversível e esta mesa de sinuca são alguns dos muitos brinquedos que ele deu para si mesmo. Só por esta casa pagou 1 milhão de dólares. Mas Joe está se arriscando a perder tudo e ganhar a reputação de maluco. Por causa dos ETs. Os sócios decidiram afastar Joe da empresa. Perdido no espaço, diz este artigo da revista Rolling Stone. Joe não se importa. Já gastou mais de 5 milhões de dólares para divulgar as teorias dele. Criou inclusive esta página na internet onde estampou o livro que escreveu sobre o assunto. Ele acredita que os ETs criam um campo de gravidade artificial em torno das naves espaciais que lhes permite viajar no tempo e no espaço. No ano passado, várias pessoas viram luzes enfileiradas cruzando os céus do estado de Arizona. Os radares não mostraram nada. Para quem quer saber como são os extraterrestres, Joe sugere uma semana na floresta amazônica. São milhões de espécies diferentes, tal como no espaço sideral. E por que eles não aparecem para todo mundo? A culpa é dos terráqueos. Joe diz que os ETs só vão dar as caras quando formos menos ignorantes, menos medrosos e não reagirmos com agressividade. Joe diz que não se incomoda em ser chamado de louco. Está em boa companhia. Muitos cientistas também estão à caça de ETs. Quase todos nós acreditamos que há outras formas de vida inteligente no universo, concorda o Dr. Frank Drake. Ele é um dos cientistas envolvidos no Projeto 7, que desde outubro de 96 usa a tecnologia mais moderna na busca de sinais de vida extraterrestre. Outro cientista do SETI, o Dr. Seth Shostak, acha que o encontro com os ETs pode fazer a humanidade avançar 500 anos e encontrar a cura até para a morte. Joe diz que este é o tipo de revelação fantástica que os extraterrestres têm para nós. Mas quando nos contarão? Daqui a uns 10 anos. Enquanto isso, Joe continuará sua caçada aos ETs, gastando os muitos milhões que lhe restam. E atenção, o técnico Vanderlei Luxemburgo acaba de cortar da seleção o atacante Edilson do Corinthians. Luxemburgo não gostou nada da atitude de Edilson, que acabou provocando a confusão na decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O substituto de Edilson será anunciado amanhã. Tóquio, sexta-feira. A risoterapia está na moda no Japão como o melhor remédio contra as doenças, mesmo que para sorrir seja preciso pôr um palitinho entre os dentes. Se existe alguém que tem histórias incríveis a contar, esse alguém se chama Mr. M. Ele já enfrentou fogo, foi enterrado vivo, escapou da guilhotina. Nada neste mundo parece detê-lo. E esta noite, Mr. M, qual o desafio mortal que você pretende enfrentar? Os
Você está entrando no mundo de Mr. M. Todos os segredos, todos os truques, todos os sortilégios são revelados aqui. Um território feito daquela matéria que compõe os sonhos. Esta noite, você vai conhecer um clássico da mágica mundial. A cama de estacas. Um truque capaz de arrepiar até os mais valentes. Veja as estacas. 40 centímetros de puro aço. A plataforma aí em cima pesa 250 quilos. Um sinal e aí vem a primeira assistente. Acredite, o truque que você vai ver agora foi criado no século passado. Mas até hoje poucos mágicos ousaram enfrentar as estacas fatais. O mascarado se deita. Você tem certeza de que vai mesmo fazer isso, Mr. M? Ele é amarrado com tiras de couro. O mágico mascarado se debate. Terá mudado de ideia? É tarde demais para arrependimentos, Mr. M. Agora, a cortina. Se algo der errado, esse pano vai poupar você de assistir ao triste fim do mágico mais amado e mais odiado do Brasil. A assistente puxa a corda. Desta vez você foi longe demais, Mr. M. Que nada. Você conseguiu mais uma vez, senhor de todos os segredos. Como é que o mágico consegue escapar segundos antes das estacas caírem? Chegou a hora da verdade. Primeiro, Mr. M tem que convencer a plateia de que as estacas são reais. São mesmo. Se você acha que as estacas simplesmente se retraem no topo da plataforma, errou. O truque começa mesmo depois que Mr. M é amarrado. Ele tem um espaço mínimo ao seu lado, um lugar seguro que não é atingido pelas estacas. As tiras de couro estão afixadas num velcro. É assim que ele escapa. Mr. M tem poucos segundos para assumir a posição certa e escapar das estacas de aço. Elas passam perto. Aí ele volta ao centro da plataforma. E surge inteiro. Mais Mr. M do que nunca. Não existe nada capaz de deter o inimigo número 1 dos mágicos. Domingo que vem tem mais. O ditado é batido, mas será que se aplica ao personagem que a Glória Maria vai apresentar pra gente? Olha bem para o rostinho desse rapaz. Ele não parece com alguém que você já viu em algum lugar? Bem, pode ser que você tenha razão. Ele tem 25 anos, já foi ator, trabalhou em alguns seriados de televisão. Só que agora esse rapaz resolveu jogar tudo pro alto, mudar tudo e começar uma carreira nova. Vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Vem cá comigo, né? Que carreira é essa?
Ele mora aqui nessa casa em Miami sozinho. Jovem, bonito, rico, um jeito de sedutor. Aquele tipo que parece saber exatamente o que quer. Além de tudo, é bom de taco. Deu para descobrir quem é ele? Não? Então vamos começar do início. O nome é Julio. Julio Iglesias Júnior. Ele é o filho mais velho de Julio Iglesias e até pouco tempo não pensava em cantar. Procurava uma vida diferente, mas sabe como é. Filho de peixe. Esperar o momento perfeito. Estava esperando o momento perfeito, mentalmente, fisicamente, para gravar. Enquanto esperava o momento certo, Julio se formou em jornalismo, trabalhou como ator e foi modelo. Eu tive a grande oportunidade quando estava estudando. Quando estava estudando, eu tive a oportunidade de me meter no mundo da moda durante pouco tempo. Era só oportunidade para sair da escola, fazer algo diferente, viajar, conhecer gente. Nunca levei muito a sério. Julio Iglesias Júnior. É difícil ter um nome como esse? Não, eu sempre faço melhor que eu posso. É o princípio da minha carreira. Eu gosto muito do meu pai. Meu pai é um artista impressionante. E é um grande pai também. Meu pai tem o seu estilo de música. Eu tenho o meu estilo. Temos dois diferentes tipos de voz e o mais importante é que meu pai e eu somos muito unidos. Isso é o mais importante. Henrique, o irmão mais novo, também canta. Começou cedo, já faz sucesso. Será que não complica? Eu me dou bem com todo mundo. Eu me dou bem com todo mundo. Meu irmão também. Temos nossas carreiras. Ele tem a dele há um tempo, eu estou começando a minha. E temos uma relação. Em espanhol está uma relação estupenda. Seu pai fez uma fama enorme como um sedutor seguro. E tu? Não, meu pai, não. Volviendo a tu casa, te acordarás de mim. Tu pensas em seguir o mesmo ou na carreira também com a sedução? Bueno, eu espero que a gente... Espero que as pessoas, as meninas, gostem da minha música, nada mais. Sou uma pessoa romântica. Minhas canções são românticas. I can wait every moment that it takes. I ain't no Latin lover, girl. Julio Iglesias e Julio Iglesias Júnior. O filho diz que quer fazer sucesso com um estilo completamente diferente do pai. Só canta em inglês e compõe as próprias músicas. Mas as diferenças ficam só por aí. Julio Iglesias Júnior parece que aprendeu muito bem com o pai o segredo do sucesso. Cantar, encantar, seduzir. Misturas absurdas, fórmulas sem efeito. A indústria da enganação ilude com a promessa de curas milagrosas. Isso é charlatanice, isso é picaretagem. Um brasileiro consegue convencer o Vaticano a beatificar uma freira alemã. A incrível história de um homem chamado João, daqui a pouco aqui no Fantástico. Globo News. Aqui você não é telespectador, é testemunha. Start. Num depoimento exclusivo, o sucesso e a trajetória de Nelson Freire, pianista que há mais de 2 décadas não dá entrevista para a televisão. As esculturas costuradas da premiada artista plástica Eliane Duarte. O talento de Eduardo Duzec. Eu quero você, minha vida inteira. Start, nesta terça, 11 da noite. Colômbia, sexta-feira.
Sufoco para os jornalistas que cobrem a guerra civil. Eles ficaram no meio do fogo cruzado durante uma troca de tiros entre a guerrilha de esquerda e grupos paramilitares de direita. Mas eu acho que todas as pessoas que têm essa doença, tudo que você disser para ele, toma que é bom, ele vai tomar. Os médicos combatem o câncer com a ciência, os pacientes com a esperança. Qualquer esperança. O Centro de Pesquisa do Hospital do Câncer entrevistou 3.000 pacientes e descobriu que 50% dos doentes que lutam contra o câncer fazem tratamentos que nada tem a ver com medicina. Cirurgias espirituais, cogumelos mágicos, poções de plantas com bebida alcoólica. É o cardápio variado de quem ganha dinheiro vendendo promessas. A gente chama isso de indústria do desespero. Então eles pegam alguém desesperado que tem câncer e vendem o que eles querem para ele. Mel, uísque, babosa. Tudo misturado nessas garrafas. Segundo a pesquisa do Hospital do Câncer, é o produto mais procurado pelos doentes. Eu não entendo como uma coisa tão importante como a vida humana, né, pode ser passível desse tipo de exploração. O religioso que dá nome à bebida é de Porto Alegre. Cada garrafa custa R$23. O Frei Hermando Zago também vende um livro onde promete a cura do câncer. Tem doentes que não vão para tratamento porque o Frei escreve literalmente no livro dele e fala em todas as entrevistas que ele cura qualquer câncer com babosa. O Frei recentemente esteve em São Paulo, pregando as supostas propriedades da babosa. A babosa é uma coisa nossa, uma coisa da natureza. Ela não agride, ela é nossa amiga, nossa aliada. Tá? Então, nada de tipo intervenção cirúrgica, os bombardeios da radioterapia, quimioterapia, nada disso. O Dr. Riad foi à palestra para ver de perto o que seduz seus pacientes. Nós temos casos, inúmeros casos de pessoas curadas. Curadas, tidas como curadas, pelo menos, né? Se a gente não acreditar num padre, em quem a gente vai acreditar nesse mundo, né? Cientificamente, hoje, nós tentamos comprovar a vantagem, mas nós não conseguimos perceber essa vantagem em um número muito grande de pacientes, em milhares de pacientes que nós perguntamos. Eu não estou aí com o 38 na mão, dizer ou você toma a babosa ou te arrebenta o miolo, né? De jeito nenhum, você toma se quer. Quem enfrenta o câncer nem precisa de revólver na cabeça. A única esperança, que nós temos é tomar babosa. E na hora do desespero, faz isso? Faz. O senhor toma o que der para o senhor? Eu acho que eu tomo o que me der. O senhor quer ficar bom? Eu quero ficar bom. A babosa tem um metal. Aliás, a babosa tem vários metais. Tem ouro, tem prata, tem cobre, tem ferro, tem zinco. Cadê a polícia? Isso é ou não é exercício ilegal da medicina? Cadê a vigilância sanitária? Do interior de São Paulo vem outro produto vendido a quem tem câncer. O cogumelo do sol. O tratamento custa de R$180 a R$340 por semana. A propaganda é direta. Eu fiquei interessada no cogumelo do sol, porque diz que ajuda mais as crianças o sangue, né? O empresário que planta o cogumelo é incisivo. Nós temos já certeza que ele tem suas propriedades de inibir o desenvolvimento de células cancerosas. Ou, às vezes, como é que é? De inibir o crescimento de células cancerosas. Também nós estamos acabando de descobrir que ele tem um meio de fazer com que as células cancerosas acabam morrendo por desnutrição. Conhece esse cogumelo do sol, por exemplo? Não. Eu me recusei a atender esta criatura quando ele tentou entrar no hospital. O senhor tem consciência que muita gente acha que o senhor é um vigarista? Eu acho que no começo do lançamento, muita gente estivesse pensando assim. Hoje, não. Me disseram que o senhor não usa essa palavra, tratamento alternativo, né? Não, senhora. O senhor usa o quê? O senhor disse que isso é o quê? Isso é charlatanice, isso é picaretagem. O senhor sabe que muita gente abandona o tratamento convencional para usar o seu cogumelo do sol? Olha, isso não é verdade. Não é o que diz essa consumidora do cogumelo do sol, que o próprio empresário nos apresentou. Me arribei, não voltei nem no médico mais. Nem voltei no médico mais, você acredita? A pedra de toque desses procedimentos todos é faça só o que eu estou mandando e não continue o seu tratamento convencional. E isso faz o doente perder tempo, isso faz o tumor crescer.
Com a autoridade de quem já consegue 60% de cura nos tratamentos, o presidente do Hospital do Câncer faz um apelo. Por favor, procure um especialista, né? Por favor, não se deixe enganar. Você vai conhecer agora um homem chamado João de Souza, um brasileiro que convenceu o Vaticano a beatificar uma alemã. Varsóvia, domingo passado. Na mesma praça onde há 20 anos rezou pelo fim do comunismo, o Papa João Paulo II recebe 1 milhão de fiéis. Entre eles estava este simpático senhor de 81 anos. Nunca tinha visto o Papa. Fiquei tudo arrepiado. João de Souza acaba de entrar para a história da Igreja Católica. Em 61, no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, ele teria recebido uma graça. Desenganado pelos médicos depois de 3 hemorragias, rezou para a Madre Regina Prottmann. Ele se curou. O Vaticano reconheceu o fato como um milagre. E naquele domingo, na antiga Praça da Vitória, o Papa beatificou a Madre Regina, fundadora da Congregação de Santa Catarina. A repórter Maria Valente conta a história da Madre. Madre Regina Prottmann nasceu em 1552 na antiga Prússia Oriental, na Alemanha, que hoje pertence à Polônia. Desde menina revelou a vocação religiosa. Aos 19 anos, a jovem bonita deixou de lado a vaidade e a riqueza da família. Foi viver numa casa em ruínas e passou a ajudar os pobres e os doentes. Fundou escolas e depois a Congregação de Santa Catarina. No Brasil, a Congregação de Santa Catarina começou em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. 4 irmãs chegaram no final do século passado, instalaram o Colégio de Santa Catarina e depois vieram creches e um hospital. Durante 40 anos, as irmãs da Ordem de Santa Catarina lutaram pela beatificação de Madre Regina, mas o processo ficou parado por algum tempo no Vaticano. Só em 1983 o processo foi retomado. Depois de anos de processos e de trabalho dos peritos do Vaticano, o Tribunal Eclesiástico confirmou a autenticidade do milagre que aconteceu no Brasil. Os médicos que atenderam João de Souza já morreram. No processo de Madre Regina, eles não falam em milagre, mas dizem que a cura foi inexplicável. Na época, a irmã Cecília Petri era coordenadora provincial do hospital. Ela tentava levar esperança e alívio ao paciente. Tenha fé, João, um milagre. E a Madre Regina vai fazer. Quando estavam assim no meio da oração, ele disse, irmã, a hemorragia cessou. E eu estou curado, estou curado. A gente sente assim, que nem uma força assim por dentro e dá coragem. Existem no Vaticano centenas de registros de supostas graças concedidas por Madre Regina. Mas foi um brasileiro que levou a Madre, agora beata, aos altares católicos. Eis uma história de fé. Irmã Cecília, eu não esqueci da senhora. Sou muito grato. E faça também para os outros o que a senhora fez para mim. E agora, as últimas notícias do Fantástico. A Guarda Costeira emitiu há pouco um alerta de busca para um barco que estaria à deriva e afundando no litoral de Ubatuba, em São Paulo. Radioamadores receberam pedidos de socorro do barco, onde estariam um casal e os 3 filhos. Uma patrulha já está na região, mas o barco ainda não foi localizado.
Um funcionário que prestava serviços a uma empresa aérea no aeroporto Santos Dumont, no Rio, é esmagado por um trator. Ele transportava bagagens para um avião quando foi atingido. Em Salvador, outro acidente na pista do aeroporto. O funcionário que dirigia um trator engata a ré por engano e acaba morrendo esmagado embaixo de um avião. O presidente da Rússia, Boris Yeltsin, desce com dificuldade do avião na chegada à Alemanha. Mas depois, na reunião dos países mais industrializados do mundo, brinca de queda de braço com o primeiro-ministro canadense, Jean Chrétien. Continua crítico o estado de saúde do ex-presidente da Argentina, Raul Alfonsín. Ele sofreu um acidente de carro na quinta-feira passada e respira com a ajuda de aparelhos. E agora os destaques dos telejornais da noite na Europa e nos Estados Unidos. O escritor de histórias de horror mais famoso do mundo vive um pesadelo real. Stephen King, de 51 anos, é internado em estado grave numa situação que lembra um dos seus livros mais assustadores. Stephen King caminhava por esta estrada, perto da casa dele no estado do Maine, quando o motorista perdeu o controle da caminhonete que dirigia e atropelou o escritor por trás. King foi jogado do outro lado da estrada. O pulmão foi perfurado. Uma situação semelhante à do filme Louca Obsessão, em que um escritor sofre um acidente e acaba prisioneiro de uma fã. Outros livros dele renderam filmes como Carrie a Estranha, O Iluminado, Conta Comigo. Ele já foi traduzido para 33 línguas e vendeu mais de 300 milhões de exemplares no mundo todo. Stephen King foi levado para este hospital, onde foi operado durante a madrugada de hoje. Ela já virou celebridade. Menos de 24 horas depois de entrar para a família real britânica, a plebeia Sophie Rhys-Jones ganhou uma estátua no famoso Museu de Cera de Londres. O vestido também é igualzinho ao do casamento. E você vai ver amanhã no Jornal Nacional duas faces da guerra em Kosovo. Nossos repórteres mostram a volta da população de origem albanesa e a fuga dos sérvios com medo de vingança. Hoje, a OTAN fechou o acordo para desarmar as milícias albanesas e as tropas sérvias completaram a operação de retirada. O cumprimento do acordo de paz não foi o fim da violência. Agora são os albaneses que incendeiam as casas deixadas para trás pelos sérvios. Nas cidades ainda não ocupadas pela OTAN, lojas e casas abandonadas pelos sérvios foram saqueadas pela população que voltou à província. Amanhã, no Jornal Nacional, a repórter Ana Paula Padrão acompanha o dia a dia em Pristina, uma capital em ruínas. Nos poucos mercados que ainda funcionam, as filas de quem busca o que comer. A casa queimada, os amigos mortos, uma vida inteira destruída. Você vai ver amanhã no Jornal Nacional a reação de uma família albanesa que volta para sua vila em Kosovo e descobre que não tem mais onde morar. Não se esqueça, amanhã o Jornal Nacional começa às 8 da noite. Agora vamos ajudar a fazer o Fantástico da semana que vem? Se você quer mais uma reportagem sobre segurança em bancos, ligue 0800 70 90 81. Se o seu assunto preferido são os alimentos contaminados, diz que 0800 70 90 82. Mas se o tema que você escolhe são os remédios ditos milagrosos, o número é 0800 70 90 83. Ligue rápido, é de graça. Daqui a pouco, o resultado. Enquanto você vota, fique com a homenagem à discoteca do Chacrinha. O fino do Brega volta às paradas de sucesso. Atenção, muita atenção! Meu filho, eu estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Sorria, meu bem, sorria. Eu sempre lhe dizia, quem ri por último ri melhor. Agora, e foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame,
outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor e nova vida vamos começar. Real Betis. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. Roda aí, roda! Que a saudade não tem idade. Bom, e um resultado inédito hoje na nossa consulta a vocês para um tema a ser explorado mais na semana que vem. Foi um empate técnico. 42,9% dos espectadores que ligaram querem uma reportagem sobre remédios milagrosos e 42,7% sobre alimentos contaminados. Portanto, teremos 2 reportagens na semana que vem. Até lá. Até lá. Boa noite e até domingo que vem. É a melhor semana possível. A Nossa História, na obra das professoras Ângela Viana Botelho e Liana Maria Reis. Um dicionário do Brasil Colônia e Império. Almanac, nesta segunda, 00:30. Review, você escolhe, a Globo News exibe. Espaço aberto com o escritor Mário Vargas Llosa. Prefiro falar de literatura que de política. O processo de criação, as ideias do intelectual sobre política, literatura, erotismo, mulheres e a admiração por Euclides da Cunha. Numa entrevista a Pedro Bial, na Academia Brasileira de Letras. Review, nesta segunda, 10:30 da manhã e 4:30 da tarde. Segunda-feira, 21 de junho, são 2h da manhã. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Notícias que foram destaque nesse domingo. Violência em campo. O jogo do Corinthians contra o Palmeiras terminou em pancadaria. A partida foi encerrada, mas o Corinthians é um novo campeão paulista. A OTAN declarou oficialmente o fim da guerra da Iugoslávia. As tropas sérvias deixaram Kosovo 11 horas antes do prazo. A maioria das bolsas asiáticas começa a semana em alta. Neste momento, a Bolsa de Tóquio opera com índice positivo de 0,91%. Hong Kong opera em mais 1,66% e Seul, na Coreia do Sul, em alta de 2,64%. O comandante da Força de Paz em Kosovo, general Michael Jackson, e representantes do Exército de Libertação do Kosovo assinaram na noite desse domingo um acordo de desarmamento das tropas separatistas. Um pequeno grupo de jornalistas foi convidado para assistir à assinatura do acordo. Jogadores do Palmeiras correm desesperados ali atrás do Edilson. Ficou feio. Era tudo que não podia acontecer. Eu fui provocado a semana inteira porque disseram que eu falei muito. Quando a gente faz uma provocação ao Palmeiras,
acontece isso, eu não posso fazer nada. Aquelas razões de Edilson não evitaram o corte. A decisão do técnico Vanderlei Luxemburgo mudou o destino e o discurso do jogador. Eu estou dizendo que eu fui errado em ter provocado a equipe do Palmeiras, mas não me arrependo nada do que eu faço. Até entendo o meu corte, mas não, eu acho que não foi justo, não. Foi uma atitude que eu entendi, presta atenção, eu entendi desagradável e tomei a atitude que eu achava que tinha que tomar para a seleção brasileira. O corte foi uma punição para a provocação. O malabarismo de Edilson quebrou um código de ética que existe no futebol. É uma prática de fundamento que não é usada em jogo. Quer dizer, isso pode ser explicado de várias maneiras. Se você assistir milhões de jogos de futebol, você jamais vê um jogador fazendo isso em situações de jogo. Foi uma atitude de deboche que não poderia ter ocorrido. Com o empate por 2-2, o Corinthians fez a festa como campeão paulista do século, com 23 títulos conquistados. E Ronaldo, campeão gaúcho pelo Grêmio, foi chamado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para o lugar de Edilson na seleção. Aos 19 anos, o atacante foi um dos destaques na final contra o Internacional. Não só por causa do belo gol que saiu de uma jogada construída por ele, também pelos dribles que deixaram os adversários desnorteados. Dribles como este em Dunga. Ou este também em Dunga, que merece ser revisto em câmera lenta. A gente fica por aqui. A você muito obrigado e uma ótima noite. Jornal das 10. Apoio Fiat Marea, o carro do ano 99. E Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. A Nossa História, na obra das professoras Ângela Viana Botelho e Liana Maria Reis. Um dicionário do Brasil, Colônia e Império. Almanac, nesta segunda, 00:30. Vamos ver que som os telefones fazem por esse país? Aqui, em Minas, gente, o telefone faz trim. Você é besta? Faz trim, trim. Não sei como é que é aí não, mas aqui o telefone faz trim, depois faz outro trim. Aqui no Rio o telefone faz trim, 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 trim. Aí égua, macho. Aqui o telefone faz trim, trim, trim. Trim, 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 31. O DDD da Telemar é 31. O que é que eu vou Cantando ou compondo, ele é um dos maiores talentos de sua geração. Sorte na vida, eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Não adianta nem me abandonar. Orlando Moraes, Sete Vidas, uma homenagem à música popular brasileira. Já à venda, é som livre. O pessoal da Unisys nunca para de trabalhar nas soluções para os seus clientes, até mesmo quando não parece que estão trabalhando. É isso! Me desculpe, mas tem gente aqui tentando trabalhar. Quando a questão é solucionar problemas através de serviços e tecnologia, na Unisys vivemos para isso. Finalmente férias. Tô louca pra fazer compras. Olha, não esquece de comprar as entradas pro teatro, hein? E já fiz reserva no restaurante também. E o bebê? A gente leva, né? Ele sempre se comporta tão bem. O American Express Card tem reposição em 24 horas. Assim você pode mais, sempre.
As pessoas me encontram na rua e já vão logo perguntando: Ana, como é que faz um 21? É simples. Entre o 0 e o código da cidade é que você faz o 21. Você liga 0, 21, o código da cidade e depois o número de quem você quer chamar. E não importa onde você esteja, 21 é o único que vale de qualquer cidade brasileira para qualquer outra cidade ou país. Não precisa ficar decorando um monte de números, é só fazer um 21.